Bom dia de novo. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, do SEJAC. Hoje aqui, novamente, o Wilter, Juliana e eu, Lilian, para a gente refletir mais um momento, né, de pensar na mensagem do Cristo, em todo o ensinamento que ele deixou para a gente, sempre utilizando a referência, o livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Já dou aí também as boas-vindas a quem já está aí conosco, Poliana, que já se manifestou aqui no chat. Bom dia, família SEJAC. E essa família acolhe com muito afeto esse momento, né, em que a gente está um pouco isolado socialmente, mas o afeto continua na mesma sintonia, como se a gente estivesse juntos lá na nossa casa espírita. Então, vamos iniciar. Vocês querem dar algum bom dia? Bom dia. Bom dia. Então, vamos iniciar. Nós vamos fazer a nossa oração, e já dizendo que é uma parte aí no nosso chat, tá bom? A gente vai fazer agora uma prece inicial. Vou pedir o Wilter para fazer para a gente. Senhor Jesus, nos abençoe, esteja presente na casa de cada terreno infértil que o semeador saiu a semear e ainda hoje não conseguimos transformar esse deserto de nossas emoções em terra fértil de mais isolamento, de uma suposta solidão. Que cada um aproveite essa grande oportunidade para um silêncio interior, para o exercício do domínio das emoções, para o encontro consigo, do eu comigo mesmo, através da vaidade, através do egoísmo, através de tantos sentimentos desnecessários que trazemos impregnados insistentemente em nós. Onde o Cristo pediu para que nós nos trancássemos e fizéssemos as preces, as orações, naquele canto mais escuro, mais íntimo, mais profundo, onde nós mesmos, tantas de enfrentar aquele escuro que mostra nossas próprias imperfeições. Esteja conosco, que é a certeza do amanhecer, que é a certeza da continuidade, da perfeição, da harmonia da vida. Que esse momento de estudo, de evangelho, seja esse momento de conexão, que nós possamos sentir, nós de braços abertos e de mãos dadas, de pensamento para o alto e de coração livre, livre dos nossos desejos imediatos, imperfeitos, livres de tudo aquilo que nos aprisiona, porque esse é o coração que o Cristo habita. Nos fortaleça, Senhor, nos inspirando sempre através desses irmãos sempre presentes em nossos estudos, em nossos evangelhos e em todos aqueles de boa vontade que abrem uma brecha, por menor que ela seja, para a entrada da luz. Que nós possamos jogar luz nesses nossos quartos escuros. Nos abençoe, nos inspire, nos proteja, esteja presente. Que assim seja. Assim seja. De vez em quando ouvirem um barulhinho aí, um gatinho passando, não assustem não, é porque aqui nós temos 2 filhotes e está no horário da brincadeira deles, mas eles vão se acalmar. Bem, para quem está aí conosco hoje,
Tem Célia aqui com a gente. Bom dia, Célia, bem-vinda. Aí a gente coloca aqui no chat a referência da leitura para que vocês possam localizar e acompanhar a leitura com a gente, tá bom? Então, o título do livro Pão Nosso, Psicografia do Chico, pelo Emmanuel, a referência para que vocês possam localizar e a gente faz a leitura. Posso ler? Bom, então vamos lá. Vou ler para a gente. Livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 13, Estações Necessárias. O versículo é: Atos dos Apóstolos, vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os crentes em que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades, enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremo eterno. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, à massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegando, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a situação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Muito bem, essa é a leitura. E agora a gente vai começar a fazer as reflexões. E como é de costume, o Wilter abre os comentários para a gente. É bom quando ela lê, porque aí me dá tempo de marcar alguma coisinha de algum comentário. Esse texto é muito bonito, é muito lindo. E ele mostra para a gente esse grande processo, né? E não é tão simples assim, não basta eu falar, me modifiquei. Ele até cita aqui 3 grandes grupos de cristãos, né? Evangélicos, católicos, espíritas. Ele falou dessa situação de cada um aqui. Ele diz que os católicos pretendem a isenção das dificuldades com cerimônias exteriores. Nós conhecemos esse processo de muita gente procurar esse céu. Ninguém está falando, criticando. É um texto do Emmanuel que ele cita esse texto foi escrito em 1950, né? E se alguém achar alguma semelhança, alguma continuidade disso hoje, que faça a reflexão. Mas imagine se o Emmanuel ia estar falando mal de católico, de evangélico, de espírita. Não, ele está fazendo coisas proibidas, é muito complicado. Então tem que tomar cuidado, né? Nem a coisa proibida e nem aquela coisa intencional, maldosa, de falar mal. Então aqui é o próprio texto que fala, e a gente vai falar rápido disso, né? Que a gente conhece muito dessas tradições. Claro que hoje tem diferenças, as coisas mudam, tem gente que... né, esses exemplos podem estar até modificados hoje,
diferente. A gente conhece na história, né, o que era a Reforma Protestante, o que era a Inquisição, o que era todo aquele processo, né? Era de diferente, né? E a gente vê que tem presente diferente em muitos aí que compreendem cada vez melhor. Mas a história mostra. O Espiritismo na Idade Média, o Espiritismo foi a partir de 1850, né? Então, a história dele está sendo contada nesses últimos anos, mas ele já colocou também aqui o Espiritismo. Mas, na verdade, ele está falando de quê? Ele está falando dos escândalos, né? Todo mundo, na imperfeição, comete escândalo. E o que a gente faz com os escândalos? Primeiro, a gente tem que reconhecer, né? Reconhecer é quando você, no íntimo, na consciência, você percebe que aquilo não estava correto. Então, eu reconheço. Quando eu reconheço, eu arrependo. E tem que tomar cuidado que esse arrependimento não é culpa. A culpa me afunda, compromete minha vibração, isso não me faz bem. Eu compreendi que as consequências disso são consequências desagradáveis. Eu já fiz isso. Eu reconheço que já fiz. Não vou morrer porque eu já fiz, porque quando eu fiz eu tinha essa imperfeição em mim, né? Agora, se eu não tenho mais essa imperfeição em mim, eu não faço mais isso. Então, a partir do momento em que eu tomei consciência, olha a questão da consciência, porque a consciência é progressiva. A lei de Deus está em nós. Mas à medida que eu vou despertando essa consciência, algumas coisas que eu fazia há uns anos atrás eu não faço mais, algumas coisas que eu fazia ontem eu não faço mais. Essa é a evolução. Esse é o caminho, né? Eu vou percebendo algumas coisas, o meu campo de consciência vai aumentando, as minhas imperfeições vão diminuindo, e eu vou fazendo esse controle dessa balança de maneira diferente. Cada vez eu vou tendo mais consciência dos meus atos e cada vez eu vou vencendo mais as minhas imperfeições. Aí, no momento em que eu vou tomando essa consciência, eu percebo que eu estava em erro. E quando eu percebo que eu estava em erro, naquele manualzinho do Detran, tinha umas plaquinhas, conversão à direita, conversão à esquerda, né? Essa conversão é o quê? Eu estou no caminho errado. Quando eu percebo que eu estou no caminho errado, o que eu faço? Eu converto. Não preciso fazer o retorno e voltar para o mesmo lugar, porque não é retrocesso. Eu converto, eu retomo. O que foi o filho pródigo? O que o filho pródigo fez? O filho pródigo, primeira coisa, ele se arrepende, estava fazendo errado. Ele tomou consciência que na casa do pai, as pessoas, até os funcionários do pai, tinham alimento, etc. E ele estava ali sozinho, sem nada. Ele percebeu a sua solidão, a solidão do seu erro, né? Aí, em vez dele ficar lá deitado, chorando, com saudade do pai, da casa do pai, o que ele fez? Ele é um sentimento que brota da consciência. Eu percebi o erro e vem um sentimento novo, nesse sentimento eu me arrependo. Agora, mano, porque aí eu me arrependo e a consciência identifica o erro e aí eu converto. E converter é ação, converter é movimento. Então, eu tenho um trabalho do sentimento, que é perceber, reconhecer. O orgulhoso não reconhece, o egoísta não enxerga nada lá fora, ele também não vai reconhecer o erro, porque o egoísta quer tudo para si, então tudo que está para o outro está errado, o que está certo é o que é para ele. O orgulhoso acha que ele é que é o melhor, o que não for ele também está errado. Então, é difícil esse grupo que nós fazemos parte, e aos poucos a gente vai tentando limpar isso, reconhecer, cair em si. Quando no filho pródigo tem esse cair em si, isso é de uma grandeza, isso é de uma profundidade. Qual de nós está caindo em si? Aí ele está dizendo, a gente cai em si com cerimônias exteriores, com cerimônias externas. A gente cai em si com hinos, né? Tudo assinado dentro do Espiritismo é a consciência, é a compreensão. Por isso não tem nada proibido, por isso é de cada um tem um momento. Aí Emmanuel vem e chama o texto de estações necessárias. Por que estações necessárias? Porque tem muitas estações. Nós pegamos esse trem, eu não sei onde lá atrás, sabe lá quantas estações eu já passei? E sabe lá quanto tempo eu demoro em algumas estações? Porque tem alguns momentos eu desço do trem, porque o movimento do universo não é interrompido, porque a vida continua, as coisas continuam. Quem quiser parar, pare. Um dia, quando ele tiver muito tempo parado, a dor vem e acorda.
A gente tem estudado muito isso nesses estudos nossos. Aí a dor vem e eu estou numa estação, parado, acomodado, aí vem uma dor e me dá um aguilhão daquele e que eu começo a caminhar de novo. E há quanto tempo eu vou caminhando? E o orgulhoso, quem cristaliza, acha que já chegou. Acha que já está na estação final. Olha aqui, que infantilidade, que ingenuidade. Qual é a estação final? A estação final é quando eu estiver em comunhão com Deus. A estação final é quando eu conseguir dizer, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque ele não é guia, ele não é modelo, ele não é o verbo de Deus, ele não trouxe essa mensagem. Então, enquanto eu refletir algum comportamento, alguma ação, algum pensamento diferente do que ele trouxe, eu não cheguei. Aí, esse processo de sair desse egoísmo, desse orgulho, até não ser mais eu quem vive e até o Cristo viver completamente em mim, é muito longo. É muito longo, é infinitamente longo. Né? Aí a gente vai vivendo essas estações. Mas aí o que eu faço? Eu olho, eu fico julgando as pessoas para ver em qual estação essa pessoa está. Eu não tenho que ficar observando qual estação que cada um está e julgando as pessoas. Acorda, sai dessa estação, vai para outra. Porque tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o poder que cada um tem, e não for por minha decisão e por minha vontade, eu não vou conseguir converter e não vou conseguir me arrepender. Eu não vou me arrepender por força de lei. Eu não vou me arrepender porque alguém mais forte vai me bater, ou vai judiar, ou vai me botar no inferno. O que vai me fazer arrepender é a consciência. Né? Aí sim eu vou arrepender, aí sim eu não vou fazer mais. Porque se eu não me arrepender, toda vez que tiver aquela mesma oportunidade, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ser o mesmo, eu vou estar com o mesmo grau de consciência. Eu, com o mesmo grau de consciência, toda vez. É igual aquele negócio da química, né? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Se essas coisas não mudarem, toda vez que a coisa vier, vai dar aquele mesmo resultado. Então, eu tenho que mudar minhas condições de temperatura e pressão. Né? Que temperatura, que pressão, isso é uma comparação. Mas aí vem o grau de consciência e daí vem o grau de conversão. Eu preciso converter e voltar para a casa do Pai. E eu não sei o caminho da casa do Pai. Se deixar por minha conta, eu não sei o caminho da casa do Pai. Mas aí a bondade divina, a misericórdia divina, fala, não, eu vou mandar para vocês alguém que conhece o caminho e vai dizer para vocês qual é o caminho. E esse caminho é o Evangelho. E a gente fica esperando que o Cristo volte, que não sei o quê. A mensagem dele está aqui no Evangelho. Esse é o caminho de quem se converteu. Aí a gente começa a se arrepender de algumas coisas. Nesse filme, não foi muito bonito. Não foi muito bom. E é tão vivo. Às vezes eu me pego lembrando de coisas que eu fiz no inferno. Está na consciência, porque onde é que está o juízo final? Está na transição do mundo material para o mundo espiritual. Porque no momento da morte, o que eu faço? A minha consciência começa a passar esse filme. E aí eu vou assistir tanto filme que eu não me arrependi e não converti. Isso aí foi um gato, viu? Esse movimento meu aqui. Não foi uma conversão, não. Não me converti, não. Foi só um gato que eu tive que tentar. Aí, quando eu assisto esse filme da minha vida, e a gente assiste esse filme, às vezes no momento de aflição, no momento de doença, esses momentos que a gente está vivendo agora, do corona, de enclausuramento, não sei o quê, quanta gente está em casa com medo de assistir os seus filmes. Aí fica inventando coisas. É claro que a gente tem que distrair, fazer coisas que agradam, para a gente também não ficar, né? Mas tem momentos de meditação, de reflexão. Nesses momentos, o deserto, nesses momentos, quanta gente está assistindo filme que não quer? E aí, quando vem esses filmes que eu não quero, que eu podia aproveitar esse filme para refletir sobre ele e para não fazer mais, o que é? Arrepender e converter, eu mudo de assunto, eu vou fazer outra coisa. Né? Então, eu preciso ter coragem de se enfrentar, enxergar esses escuros dentro de mim e me arrepender. Né? Eu nem sempre fui artista principal e nem sempre os meus papéis foram papéis de Chico Xavier, de Jesus, né? E os momentos que nos meus filmes eu fui o Judas,
que eu fui a Madalena, antes da conversão, o Judas da negação, o Pedro, o Judas da negação, o Pedro da negação, só que eles se arrependeram e converteram. Madalena, a conversão dela foi em pouquíssimos anos. O Paulo se arrependeu e converteu. Então, o que essas pessoas estão fazendo no Evangelho? Eu ficar cultuando a imagem deles de maneira externa? Ou é para eu compreender qual foi o comportamento deles diante da vida, diante do ensinamento do Cristo? Todos eles, nenhum era perfeito. Nenhum dos apóstolos de Jesus tinha essa perfeição. Todos precisaram. Um era coletor de impostos. Cada um tinha os seus problemas. E todos, aos poucos, foram arrependendo e convertendo. E o final, a pregação de todos eles, depois do Pentecostes, depois de toda aquela presença desses irmãos grandiosos que iluminaram a missão mediúnica deles e que fizeram eles compreender melhor, enxergar melhor, cada um saiu convertido, conversão. E o que é o batismo? Se a gente for pensar na ideia cristã do batismo, o que é o batismo? Se arrepender e converter. Tanto que no Evangelho, muitos cristãos, quando batizavam, mudavam de nome. Por que mudavam de nome? Porque eu agora sou uma pessoa nova. Eu agora sou convertido. Eu converti. Aí esse termo ficou vulgarizado. Eu converti, virou brincadeira, ficou vulgarizado. E a gente acha que todo mundo se converteu porque mudou de religião, porque mudou disso, porque mudou daquilo. Não. Esse mês eu não vou beber, eu converti. Não. É uma boa ação. É princípio de conversão, mas a conversão absoluta, aí a gente tem que tomar muito cuidado. Alguém está falando aqui... É a Célia. Ela está dando o exemplo do Paulo, né? Paulo de Tarso, olha que conversão. Longa, né? Não é? O Paulo tinha ido para matar Ananias. Olha o caminho dele de ida. O caminho dele de ida foi matar Ananias. Quando ele encontrou com Jesus mediunicamente na entrada de Damasco, olha a cegueira dele. E falou para Ananias, vai lá cuidar desse... Mas o Ananias falou, Senhor, esse não é aquele que persegue a gente? E o Cristo falou, mas deixa que desse eu cuido, eu sei o que eu vou precisar fazer com ele, pode ir lá. E o Ananias foi. Imagina se eu tivesse um sonho, Jesus mandando ir lá no inimigo meu dar um passe, será que eu tinha essa fé, essa força? O Ananias foi. E no passe do Ananias, saiu escamas dos olhos de Paulo. Que escamas? Da cegueira, ter olhos de ver. Quando saíram essas escamas, o Paulo começou a enxergar o mundo espiritual. Aí ele se arrependeu de tanta coisa e se converteu. Mas foi simples? Foi fácil? Olha que estrada difícil essa estrada de volta. Passar tantos anos no deserto, olha que conversão bonita. Olha, eu quero fazer o bem, mas faço o mal. Olha quanta coisa. Eu vou interromper um pouquinho, porque esse assunto empolga muito a gente, porque é a nossa condição. Eu estou aqui para isso. Cada um de nós está aqui para isso, para se arrepender. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje. Ué, meu amigo, uma frase que eu quero refletir aqui é a questão da vossa vontade. Né? A vossa vontade, isso vem desde o Adão. Né? Qual o rompimento de Adão e Eva nessa história mitológica toda? É o rompimento com o pacto, é o rompimento que me fez trilhar por caminhos que eu achava que era o ideal. E aí me arrependi, que eu tive que converter, porque eu vi que o caminho meu, o caminho do egoísta, o caminho do orgulho, não era o caminho ideal. Eu tive que converter e reconhecer por que a primeira bem-aventurança é da humildade. Eu precisei de reconhecer que a humildade falou, realmente, eu estava errado. Não sou eu o dono do caminho. Então, que seja feita a vossa vontade. Aí eu vou tentar seguir o caminho do Pai em mim. Aí o Cristo vem e fala, o meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Que dia que o meu alimento vai ser cumprir a vontade do Pai e fazer a sua obra? Porque o meu alimento ainda não é fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do orgulhoso e do egoísta que mora aqui. Por isso eu ainda não arrependi, por isso eu ainda não converti. E é interessante também a gente refletir sobre essas estações necessárias que o Emmanuel coloca de maneira tão
tão consciente, né, não perde uma vírgula desse texto. A gente tem 3 etapas, esse evangelho, a doutrina, entra nesse coração, nesse terreno árido, né, do meu coração. Um segundo momento, nessa vibração do evangelho, da doutrina, dessa fé raciocinada. E a terceira etapa, que tem essa reflexão bonita dentro da doutrina espírita, que é quando essa mensagem, esse evangelho, esse ensinamento sai de mim. Aí eu já estou numa outra estação, né, espiritual, necessária para essa evolução, porque nós estamos aqui para isso, para evoluir espiritualmente. E esse texto leva a gente a fazer essa reflexão. Qual estação que eu estou caminhando? É longo, é um processo. A mensagem do Cristo já está aí para a gente há mais de 2000 anos. E a gente, às vezes, ainda está com um comportamento espiritual de uma fé infantil, de uma fé dogmática, de uma fé exterior, sem conseguir entrar, né, olhar para dentro de si. E esse momento, como o Wilter lembrou bem, exemplificou bem, é um momento, esse de isolamento, em que a gente está aqui nessa condição, precisando, né, pensar mais, é um momento bom, oportuno para a gente fazer esse recolhimento, para a gente fazer essa experiência do deserto de cada um, né, para a gente tentar tirar mais proveito, mais aprendizado. Quem sabe avançar um pouquinho mais dentro dessa minha estação. Eu acho também interessante que em cada estação dessa a gente se depara com uma verdade, né? E quantas vezes essa verdade ela nos impediu o voo, né? E aí ele traz no texto quando a gente se encontra com o nosso interior, né, esse cair em si que o Wilter falou, é quando a gente encontra a verdade divina, né? É essa a que vai nos impulsionar para esse sentimento que é a fé raciocinada. É um sentimento, né? Porque ele exala, né, como ela disse. E aí as verdades, elas deixam de ser absolutas, né, as verdades do mundo, de cada estação, né? Então, é uma caminhada mesmo. Eu queria fazer mais um comentário do versículo. Ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha se sejam apagados os vossos pecados. Parece que é uma graça, parece que é um presente. Aí a gente interpretou mal e falou, eu estou arrependido, na hora da morte se arrepende que apaga esses pecados. Quantos anos a gente acreditou nisso? Mas aqui ele está falando de lei, de ação e reação. Né? É como se eu, antes de converter e antes de me arrepender, eu cometi diversas ações. E todas as ações que eu cometi vão trazer consequências. Os escândalos, né? Eles são necessários pela nossa imperfeição, porque é o mundo de imperfeição. Mas todo escândalo que cada um comete dispara a lei de ação e reação e a pessoa vai receber a consequência dos seus atos. Não tem ato sem consequência. Então, a consequência de um ato imperfeito é uma consequência imperfeita. Quando planta banana, colhe banana. Quando planta abacate, colhe abacate. Então, quando semeia na carne, colhe na carne. Quando semeia no espírito, colhe no espírito. Então, não tem tesouro, como. Né, é o tesouro, né? Aí ele veio. Aí, na medida em que eu me arrependo e converto, o que acontece? Eu paro de cometer escândalo. E quando eu paro de cometer escândalo, vem o quê? O tempo de refrigério pela presença do Senhor. Como o Senhor vem e fala, agora em diante vai ser refrigério? Não, eu tiro de dentro, eu modifico a mim. Aí, em vez de ser prejudicado pela lei de ação e reação, eu falo prejudicado, mas não é. Em vez de sofrer, vou melhorar isso. Em vez de eu sofrer as consequências da lei de reação e reação, as consequências negativas, eu passo a sofrer as consequências positivas. Porque aí as causas que eu dou passam a ser causas positivas. Se eu passo a dar causas positivas, as consequências também passam a ser positivas. Aí sim, eu venho assim, a consequência do arrependimento, da conversão e da reparação. A doutrina espírita fala isso com todas as letras. É preciso arrepender, converter e reparar. Né? Não tem culpa e não tem desculpa. Tem uma ação permanente no bem, que eu vou me convertendo, reparando. Aí eu vou zerando aquele filme que passa na minha consciência, que me acusava, aí aquele filme para de me atormentar.
ele passa a ser só a minha história, a história do espírito. Ele fica arquivado. Ele não invade a minha consciência a todo momento e me transformando a minha vida no inferno. Esse é o inferno permanente, que às vezes é eterno quando eu estou vivendo ele. Mas se eu conseguir me livrar desse inferno, e aí sou eu que vou me livrar desse inferno. Então a salvação é libertação. Eu vou me libertando de tanta coisa, dessas imperfeições, e vou construindo essa salvação, que é uma grande libertação. Gisele está aqui com a gente também, dando um bom dia. Fiquem à vontade. Ok? Ok, só a última linha do texto de hoje, quando ele diz, então, qualquer que comete um escândalo, então qualquer um desses se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, extensão e volume, até onde foi e com que intensidade. Porque a reparação tem a ver com até onde foi e com a intensidade, porque a reparação é proporcional. Aí sim, quando eu zerar, eu começo a construção do reino de Deus em mim. Aí, se realmente já compreendeste a missão do Evangelho, então o que a Emmanuel está dizendo aqui? Qual é a missão do Evangelho? É esse caminho, simbolicamente muito linda. Nossa, se eu conseguir compreender o símbolo da água, ou do mergulho no Rio Jordão, ou da água na pia batismal, se eu compreender a dimensão dessa água, que é lavar é o quê? É me arrepender e começar a converter, é lavar o homem velho. Se eu conseguisse lavar o homem velho com um banho de chuveiro, olha que beleza seria. Mas não basta jogar uma água, não basta mergulhar no rio, não procurar nessa coleção Fonte Viva, tem um texto que Emmanuel fala de lavar as mãos. O que custou para Paulo de Tarso lavar as mãos? Então, lavar as mãos é um processo muito dolorido. E a Poliana coloca aqui para a gente: saber aproveitar as bênçãos dos minutos em cada estação, no trabalho do amor, é o bilhete para o reino dos céus. Exatamente. Perfeito. Tem um texto do Richard Simonetti, que ele fala de oportunidade, que ele fala de encontros e desencontros. O encontro é o momento certo, é o aproveitamento das oportunidades. Então, se eu estou aproveitando o momento certo, eu estou me encontrando nesses momentos. Agora, se nesses momentos eu não estou aproveitando, eu estou transformando isso em desencontros. E os desencontros que eu faço agora, desencontro com o tempo, com as oportunidades, trazem para mim novos encontros no futuro. Né? É o tempo do refrigério ou o tempo de novos infernos. Né? Então, o aproveitamento dessas oportunidades agora são os grandes encontros da vida. Por isso, livre-arbítrio. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias certas, aproveitando esses encontros e tirando proveito desses encontros. Agora, se eu transformo esses encontros em desencontros, esses desencontros que eu dou causa agora são encontros futuros que vão me fazer acordar. Aí, em algum momento, as consequências dos meus atos vão trazer para mim essa dor e eu vou acordar. Aí eu vou me arrepender e converter e fazer todo esse trabalho de transformação. E ir para o Evangelho. E ir para o Evangelho. A Juliana vai abrir e ler para a gente o Evangelho. Capítulo 8, item 11. Qual que é o capítulo? 8, item 11. Então, é o Evangelho e leitura com a gente. 11, item 11 e 12, tá? Esses dois itens. Meu Deus! Não foi nada armado, não, hein? Meu Deus! Que gratidão que a gente tem que sentir com a presença desses cantores, irmãos, né? Nesses trabalhos. Meu Deus! Muito sincronizado. Então, item 11. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma desses nós, que um asno faz girar, o que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequeninos.
Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 8, 18, versículos 6 a 9, capítulo 5, versículos 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, choca a moral ou a decência. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque seu orgulho sofreria com ele, e a consideração de que desfrutam ficaria diminuída entre os homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando lhes basta para que sua consciência permaneça em paz. São, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por escândalo tão frequentemente empregada é muito mais geral, razão pela qual, em certos casos, não se compreende o seu significado. Já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Você recebeu a previsão, hein? Nossa, a gente, claro, é um evangelho, é um estudo rápido. Esse texto, a gente tinha que ficar, sei lá quanto tempo, pegando cada frase, cada coisa dele, para a gente, né? Mas daqui tem que fazer comentário geral e mais rápido, que não dá tempo mesmo. Aí, se alguém quer observar alguma coisa, comenta a coisa que observou. Mas olha como a gente pode enxergar aí, entre tantas coisas que estão ditas aí, a reencarnação, a lei de causa e efeito, com os escândalos que eu dei em outras encarnações, eu sofro a consequência daquilo. Quanta gente em reencarnações futuras nascem com a causa do escândalo naquele momento comprometidas. Quantos senhores de escravos nasceram depois de maneira diferente? Tem um caso que vai exemplificar muito isso. Na obra do André Luiz, ele conta a história de uma pessoa que nasceu sem as pernas, sem os braços. O benfeitor foi contando lá para ele. Aquele era um suicida. Suicida quanto mais. Ele tinha suicidado várias vezes. Ele nasceu sem as pernas e sem os braços, que ele não ia ter condições nem de suicidar. Então, ter nascido sem os pés e sem as mãos, para ele foi uma graça. Então, vale a pena. Muitas vezes, eu venho com aquilo comprometido, não é essa coisa direta e reta, claro que não é. É uma lógica. E não é castigo, né? Não é castigo. É uma lógica, e não é uma lógica de punição, é uma lógica de equilíbrio e é uma lógica de educação. Educação espiritual, educação a longo prazo, educação do espírito. Conversão, né? Conversão. Esse espírito conversão, Diogo. Muito bem. Essa pessoa que nasce sem as pernas e sem os braços, que não vai poder suicidar e vai suportar essa vida, ele vai aprender a valorizar a vida. E ali na frente, quando ele vier de braço e de perna, eu acho que ele não vai mais liquidar com a sua existência, enxergando nela essa oportunidade. Então, esses escândalos são... essa lei de ação, de reação, ela é muito perfeita. Né? É claro que a gente interpreta com a nossa imperfeição, e aí a gente faz de uma lei perfeita uma lógica imperfeita. A gente fica, se fizer isso, vai ser aquilo, se fizer isso, vai ser aquilo. A gente vai fazendo as coisas e não precisa pensar sempre assim. Tem várias formas da gente reparar. A gente repara dentro de um princípio geral. Ele falou profundidade do escândalo. Ela é proporcional, mas não tem que dizer, se fez isso, vai ser aquilo, se fez isso, vai ser aquilo. Calma. Né? Pode até ser que, em muitos casos, quem fez isso vai ter aquilo. Né? Quem foi senhor vai ser escravo, quem foi isso vai ser aquilo. É possível, está dentro da lógica.
mas não tem que ser necessariamente isso, aquilo. Senão seria olho por olho e dente por dente. Será que a justiça divina é olho por olho e dente por dente? Não é. Será que o amor não cobra a multidão de pecados? Quando eu começo a me converter, quando eu começo a arrepender e converter, é claro que eu tenho que reparar. Não abre mão da reparação, mas a minha ação no bem já é uma reparação. Né? É quantas coisas eu cometi no passado que eu posso agora, já no começo da minha vida, ter uma vocação e começar a trabalhar naquilo. É uma coisa humana. Uma lei imutável de amor, né? De misericórdia. Não é a lei dos homens. Não é cortar a mão. É um sentimento. E o trabalho é de dentro para fora, né? O próprio Cristo coloca aqui, né? Os sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ou os vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então, o trabalho, a minha ferramenta de trabalho é o coração, é o sentimento, é o pensamento, é fazer essa transformação íntima e necessária. Novamente, o cair em sair daquele ponto, né? E ir para outra referência. Quando Cristo veio, quando falou filho do homem, quem é o filho do homem? Aí quando ele encarna, que é esse filho do homem, ele veio, ele poderia ter trazido uma lei nova, uma compreensão sociológica, uma compreensão de economia, de política, olha quanto científica, quanta coisa ele podia ter trazido. Ele é necessário nesse mundo de provas e expiações, que no mundo perfeito ele não é mais necessário, porque ele nem... Né? Vai chegar um momento que não existe esse escândalo. Né? Na comunhão com o Pai não tem mais esse escândalo. Ele é necessário aqui. Por que ele é necessário? Porque eu relação direta, ou pode ser até com uma outra pessoa, sem ser relação direta. A relação não é unicamente com a pessoa. A relação é com o fato, com a extensão e com a profundidade. Né? É claro que tem as relações pessoais, que elas são... não dá para abrir mão delas, minha pessoa diz. O que está dizendo é que tem momentos, tem escândalos que eu vou me reencontrar somente com o fato. Né? Os escândalos estão aí e eu vou me reencontrar com eles através de quê? Através da sintonia. Por isso que ele é necessário. No mundo de imperfeição, está cheio de imperfeições aí que os imperfeitos vão se encontrar com elas a todo momento, até deixarem de ser imperfeitos. Né? Bem, agora a gente tem que encerrar, né? Dá até uma pena encerrar. E a gente está aqui recebendo também a Tatiane. Bom dia, Tati, bem-vinda. Que bom que você está aí com a gente também. Então, nós vamos encerrar. A gente sempre sente muito, porque são textos maravilhosos, que daria para a gente realmente trazer muita lição, mas que cada um possa... tentar, né, apreender o que a espiritualidade nos orientou hoje para esse estudo, para que a gente tente fazer dessa semana uma semana melhor, diferente, da nossa todos vocês, pela participação, pelo envolvimento nesse Evangelho no Lar, essa ação do Centro Espírita Jesus e Allan Kardec, que é da gente estar próximo mesmo no momento de isolamento. Então, a Ju vai fazer aqui a oração final, que cada um possa se concentrar aí com a gente, para a gente encerrar esse momento tão bonito, tão gostoso da semana. Vamos, nesse momento, silenciar a nossa mente, buscar essa conexão com Deus, nosso Pai, consiga aprender esses ensinamentos e conseguir fazer a sua reforma íntima, que possamos sair agora com uma nova mente, com um novo entendimento da vida. Nos auxilie, Senhor. Agradecemos por esse Evangelho, por esses estudos, e que assim seja. Que assim seja. O Wilder está lembrando aqui que daqui a pouco a gente vai disponibilizar, tá? Esse estudo de hoje aí no nosso canal do YouTube, o Sejac Lusiânia. Então, muito obrigada. Não, é só se alguém chegou